Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de direito tributário, especialmente para o 10º semestre do curso de Direito da Faculdade do Univag, senhores. Meu nome é Bruno Rocha e retomamos a matéria agora por meio de vídeo, aulas em razão da nossa quarentena em decorrência do coronavírus. Enquanto as aulas estiverem suspensas, nossas aulas transcorrerão de forma quase que normal aqui pela nossa plataforma semipresencial, ok? Esse vídeo faz parte da aula 5 de Direito Tributário e vamos falar de IOF e ITR, tá? Lá dentro do AVA, dentro do seu módulo, nós teremos atividades que serão realizadas e material de estudo complementar para vocês, ok? Os slides aqui vão estar também disponíveis dentro do AVA e nós vamos continuar nossos estudos por aqui. Na última aula encerramos o estudo do Imposto da União, denominado de Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E seguindo o texto constitucional, senhores, hoje nós falaremos de IOF e ITR, tá? Ali o 153 da Constituição vem estabelecer, entre outras coisas, que compete à União instituir impostos sobre. E lá, no inciso 5º da Constituição, nós temos a descrição do seguinte tributo: operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Então, compete à União instituir impostos sobre operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários. Ok? Nós temos a descrição deste imposto no Código Tributário Nacional, nos artigos correspondentes que estão lá entre o 63 até o 66, a Lei 5.143, de lá de 1966, foi a primeira a instituir o tributo e hoje ele está regulamentado pelo Decreto 6306 de 2007, ok? O IOF, como tenho cansado aqui de dizer para vocês, ele compõe dentro daquela classificação entre fiscal e extrafiscal, ele é extrafiscal. E como já disse em sala de aula, a extrafiscalidade de um tributo, de um imposto, corresponde a dizer que o mesmo não tem caráter arrecadatório exclusivo. Ele tem um caráter também de influenciar no mercado, de influenciar nas operações, no caso do IOF, nas operações de crédito. E influenciar de que forma? Ao aumentar e diminuir o referido imposto, a administração pública, a União no caso, ela interfere na distribuição ou não, no aumento ou diminuição de certas operações financeiras, ok? Então, ela é de natureza extrafiscal, finalidade extrafiscal, ela tem natureza financeira, ela incide sobre operações financeiras, ela está, por ser extrafiscal, então não pode esperar que o Congresso se manifeste, não pode esperar até o próximo ano para tomar certas decisões, como eu disse para vocês em sala de aula. Nesses casos de extrafiscalidade, se ela vai atuar no mercado, se ela vai interferir no andamento normal da economia, ela não pode esperar que nesta alteração do tributo passe pelo princípio da legalidade, ou seja, passe pelo Congresso Nacional. Da mesma forma, ela não pode esperar a anterioridade anual ou nonagesimal, como já vimos lá no imposto de importação e de exportação. Por quê, senhores? Porque o IOF novamente vai atuar na interferência do Estado frente ao mercado, certo? Então, esse imposto incide sobre quais bases de cálculo, senhores? Leandro Paulsen já definiu que o IOF não é um tributo, o IOF não é um imposto, o IOF são vários impostos diferentes. Por quê? Porque a base de cálculo dele base de cálculo é ampla, mas especialmente ele tem, diferentemente dos outros tributos, ele tem uma série de fatos geradores, de hipóteses de incidência diferentes. Então ele não detém lá no seu texto apenas uma hipótese de incidência, ele tem várias hipóteses de incidência, então ele tem vários fatos geradores.
já conseguimos ver lá mesmo no inciso 5º da Constituição que ele fala que incide sobre operações de crédito, de câmbio e de seguro. Crédito, câmbio e seguro não são a mesma coisa. Então, nós temos aqui 3 hipóteses de incidência diferentes que fazem surgir o mesmo imposto, qual seja o tal imposto sobre operações financeiras. Tá? E também operações relativas a títulos e valores imobiliários, certo? Lá no CTN, olha só, nós temos a descrição, o tipo, a tipificação tributária do referido tributo. Então ali nós vamos ter a hipótese de incidência bem demarcada. Olha só, artigo 63. Imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários que tem como fato gerador. Então vamos definir agora. Quanto às operações de crédito, sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Quando falamos de operação de crédito, normalmente estamos falando de empréstimos, financiamentos. Então, que hora que incide esse tributo? Logo que esse financiamento, que o valor desse financiamento for disponibilizado ao interessado. Quanto às operações de câmbio, para quem não sabe, câmbio é troca de moedas, tá? Você vai comprar dólar, quem é o louco, né? De comprar dólar hoje em dia. Você vai trocar lá R$5.000 por $5, né, senhores? Brincadeira. Mas nas operações de câmbio também incide o IOF. Então aquele valor absurdo que hoje aparece para vocês do dólar, senhores, ele é o dólar comercial sobre o qual ainda não incidiu o IOF, tá? Então, quanto à operação de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por esse, certo? Então, quando você vai lá e faz o câmbio, quando você vai lá e troca o câmbio, ou quando você vai lá e faz opções de câmbio, nesse momento já é possível a incidência do IOF, tá? Quanto às operações de seguro e sua efetivação, quanto às operações de seguro, qual é o fato gerador? A sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, tá? Quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, a emissão, transmissão, pagamento, resgate destes na forma da lei aplicável. A incidência definida no inciso 1º, ou seja, do crédito, exclui a definida no inciso 4º e reciprocamente quanto à emissão, a pagamento ou resgate dos títulos representados da mesma operação de crédito. Então, senhores, o que é operações relativas a títulos e valores mobiliários? Quando eu falo em títulos e valores mobiliários, eu estou falando em bolsa, tá? A bolsa de ações. Isso são títulos e valores mobiliários. Então, incide IOF também sobre a negociação de ações, sobre a negociação de debêntures, de opções e assim por diante. Não vamos aqui nos ater, em razão da complexidade, de qual é a incidência, a base de cálculo, qual é a alíquota incidente em cada um desses pontos. Tá? Vamos dar o seguinte, vamos adiante. Aqui, olha, incidência de... isso é interessante. Notem, senhores, que a gente fala em operação financeira e essas operações financeiras podem vir a dar a entender que se trata de operações com dinheiro em geral. Então, operações financeiras pode ter IOF sobre o valor que você movimentou com seu cartão de débito, o valor que você movimentou em dinheiro, tudo isso pode haver IOF? Claro que não, senhores. Esse dinheiro ele não é decorrente de uma operação financeira, ele é decorrente de um depósito próprio. Agora, se você está sacando dinheiro do cheque especial, né? Se você está utilizando o cheque especial, daí pode ter incidência de IOF sobre esse dinheiro, sim. Por quê? Porque daí você está utilizando de uma operação de crédito. Da mesma forma, o cartão de crédito também pode incidir IOF, porque você está utilizando de um cartão de crédito, ok, senhores? Então, o que vem dizer essa súmula aqui? Que é inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da lei tal, que institui a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguro sobre saques efetuados em cadernetas de poupança. Essa lei aqui de 1990
queria nada mais, nada menos instituir IOF sobre a caderneta de poupança. Verdadeiro absurdo, pois a caderneta de poupança, o dinheiro seu guardado, as suas economias não estão descritas na hipótese de incidência do tributo, tá certo? Obviamente também não incide nos depósitos judiciais. Artigo 66 da CTN, o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada conforme dispor a lei. Então, pode, na operação de câmbio, quem é o contribuinte é quem está recebendo ou mesmo quem está realizando o câmbio, dependendo de como a lei própria especificar. Então, o CTN assim autoriza, tá? A base de cálculo do imposto é, nos casos da operação de crédito, o montante da obrigação total. Nos casos do empréstimo, o montante do valor de face do empréstimo, tá? No caso de operação de câmbio, o respectivo montante de moeda nacional recebido ou entregue ou colocado à sua disposição. O IOF, então, vai incidir sobre o valor da moeda nacional. Quanto à operação de seguro, o montante do prêmio, tá? E quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, na emissão o valor nominal mais o ágio, se houver, na emissão do título ou da ação. Na transmissão, ou seja, na compra e venda de uma coisa que já foi emitida, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em bolsa. No pagamento ou resgate, o próprio preço, tá? Aqui nós temos as alíquotas máximas permitidas para cada uma dessas hipóteses de incidência. E o ouro, senhores, ouro, notem, ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, então aquelas barrinhas de ouro que o banco te vende para investimento, senhores, isso é um ativo financeiro. Aí, nesse caso, olha só que interessante, como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 5 do caput desse artigo. Isso está descrito no próprio texto constitucional, tá? Nesse caso, quando tratar-se de operação de ativo financeiro ouro, nós teremos aqui a divisão da arrecadação, que vai ser feita pela União, aos municípios e estados nos seguintes termos. Aqui, 30% para o estado ou território da origem da onde aquele ouro foi extraído e 70% para o município de origem, tá? Professor, mas e quando não é ativo financeiro? Estou comprando ouro para fazer joias, por exemplo. A Vivara adquirindo ouro para fazer bijuteria. Daí é mercadoria, tá, senhores? Daí vai incidir o ICMS normalmente. E assim encerramos o IOF. Então, o IOF, senhores, é um imposto sobre operações financeiras. Eu sei que vão ficar muitas dúvidas. Essas dúvidas podem ser sanadas diretamente no texto complementar que eu estou encaminhando para vocês, ou vocês podem, já aqui mesmo nos comentários do YouTube, colocar perguntas que eu respondo para vocês. Terei o prazer de respondê-las diretamente no seu comentário, tá? Além disso, senhores, estou disponibilizando também sobre o IOF e também sobre o ITR, que é o nosso próximo tributo, uma série de questões com o gabarito, questões de concurso para vocês realizarem questões de fixação da matéria, certo? Dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos falar do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Lá na Constituição temos ainda no mesmo artigo 153, mas agora no inciso 6º, que compete à União instituir imposto sobre a propriedade territorial rural. E notem, senhores, que aqui o ITR, diferentemente do IPTU, ele fala sobre imposto sobre propriedade territorial rural. Enquanto no IPTU a gente fala em imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Notem que lá nós temos um predial e um territorial. E aqui não, aqui é só um territorial. Por quê? Porque no caso do ITR, o imposto incide somente sobre a terra nua, sobre o terreno. Então não incide sobre os galpões, sobre as indústrias que estejam sobre aquela fazenda. Não, ele incide exclusivamente sobre a terra nua, sobre a propriedade territorial, certo? Então vamos lá.
Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6º do caput, ou seja, o ITR, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possui outro imóvel, e será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então aqui nós já temos pontos importantes sobre o ITR. Então o primeiro deles será progressivo de forma a evitar o que? A propriedade improdutiva. Então o sujeito tem uma fazenda e não produz nada, não produz gado, não produz soja, não tem nada produzindo naquela fazenda. Ele a tem meramente como propriedade, patrimônio especulativo. Então, nesses casos, o ITR vai ter uma alíquota maior. Agora, se ele tiver uma terra produtiva integralmente aproveitada, ele terá o ITR, uma alíquota de ITR menor. Isso é o que? A progressividade, para afastar da propriedade improdutiva, ok? Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, logo adiante a gente vai ver o que são essas glebas rurais, e será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem. Então, ainda que seja um imposto da União, esses impostos podem ser cobrados diretamente pelo município quando o município assim optar. Então, o município pode fazer um convênio com a União, por exemplo, um convênio com a União, para que ele cobre os ITRs do seu espaço, do seu território. Isso é importante por conta da proximidade. Então, ele tem uma capacidade maior de fiscalização. Quer dizer que o imposto é dele, senhores? Não. A titularidade é constitucionalmente prevista. Cabe à União criar esse imposto. Então, só a União pode alterar as leis, dispor sobre esse imposto, legislar sobre esse imposto. Cabe exclusivamente ao município a fiscalização e a arrecadação. Então, ele exerce somente a capacidade contributiva. Ele vai ficar com a integralidade desse tributo quando ele opta por recolher? Não. Ele vai ficar com apenas 50% dessa tributação, certo? Seguindo adiante, finalidade extrafiscal, ele garante a função social da propriedade, tanto é extrafiscal que, como disse, quando ele é mais ocupado, mais utilizado, ou quando ele cumpre mais sua função social de produzir alimentos ou produzir algo útil à sociedade, o tributo é menor. Por exemplo, se ele tem uma reserva ambiental gigantesca dentro dele, o tributo é bem pequeno. Por quê? Porque ele cumpre um papel ambiental. Então, ela não tem uma finalidade de arrecadatória, ela tem uma finalidade extrafiscal. Ele respeita os princípios da legalidade e da anterioridade, só pode ser mudado respeitando os prazos previstos no princípio da anterioridade, tanto nonagesimal quanto anual, e só pode ser aumentado ou criado por lei específica. Tá? É um imposto real que incide e acompanha a propriedade e está previsto ali na lei 9393 de 96 e regulamentado pelo decreto 4382 de 2002, certo? O CTN fala que é imposto de competência da União sobre propriedade, aqui como eu disse para vocês, territorial rural, tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de imóvel por natureza. Então notem aqui o que eu disse para vocês sobre terreno. Ele fala de imóvel por natureza. Então, a indústria que está sobre o imóvel, ele é por natureza? Não, ele é por ascensão. A sede, aquela casa linda da fazenda, não, aquilo não entra na base de cálculo do ITR, tá certo? O imposto sobre propriedade territorial de apuração anual tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou posse do imóvel em 1º de janeiro de cada ano. Domínio útil ou posse. Então, o posseiro também deve TR? Sim, senhores, tá? Ele deve TR também. Aquele que detém o domínio útil deve ITR? Sim, deve o ITR, tá? Se esse município, se esse ITR, se essa fazenda
está em mais de um município, o dever... Se o imóvel pertence a mais de um município, a sede fiscal para o ITR vai ser onde está a sede do imóvel. Caso não tenha sede, vai ser onde está a maior parte desta propriedade territorial rural, certo? Aqui falando que são bens imóveis naturais, tá? São aqueles com solo, com seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo superfície, árvores, frutos e assim por diante, tá? Imunidade, lá no texto constitucional a gente viu que ele não incide sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, desde que o proprietário não possua outro imóvel e o utilize para o seu sustento. Vamos lá na lei 9396 que regula. Então vamos lá, olha. O imposto não incide sobre pequenas glebas rurais quando a explore só ou com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. O que são pequenas glebas? Estão aqui definidas, ó. 100 hectares na Amazônia, 50 hectares em outro lugar, 30 hectares se localizado em qualquer outro município. São isentos do imposto ainda, e aqui é matéria de isenção, enquanto anteriormente falávamos de imunidade, certo? Isenção, são imunes o imóvel rural que está em programa oficial de reforma agrária, seja explorado por associação cooperativa, a fração ideal não ultrapassa o limite estabelecido em lei, e o assentado também não possua outro imóvel. O conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observa os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior. Isso aqui, senhores, é quando a pessoa possui dois imóveis. Olha, então ele não vai ter imunidade? Não. Mas esses dois imóveis é uma injustiça, porque os dois imóveis são menor do que o imóvel previsto lá. Ah, então nesse caso ele tem isenção, certo? Nesse caso ele vai precisar explorar solo com a sua família e não possui imóvel urbano. Senhores, ITR e IPTU, como eu sei? É o seguinte, ITR, toda vez que for imóvel rural, é ITR, ainda que seja dentro da cidade. Como assim, professor? Que absurdo. Imaginemos que você tem uma horta, você produz, né, faz uma atividade rural gigantesca, tem uma plantação de alface, uma horta dentro da cidade. Isso é possível? Sim, é possível. Nesse caso, vai incidir IPTU? Não, vai incidir ITR. E fiquem contentes, porque o ITR é bem menor que o IPTU, certo? Então muitas pessoas têm aquele terreno vazio gigantesco, que está pagando um IPTU altíssimo. O que ela pode fazer? Ela pode arrendar aquele imposto ou abrir um negócio de hortifruti naquele terreno, exatamente para quê? Para deixar de pagar o IPTU e começar a pagar o ITR. Para quem é de Cuiabá, não sei se já viu, na beira ali da Ponte Nova, chegando em Cuiabá, você tem uma horta gigantesca ali. Não é porque é uma atividade muito rentável, mas o principal motivo daquela horta ali é pagar o ITR e não o IPTU, que é muito mais caro que o ITR. Tá? Então, mesmo que dentro da cidade, toda vez que houver destinação rural, o imposto devido vai ser o ITR e não o IPTU. Ok? Isso só justificando o que a gente estava falando. Capacidade tributária ativa, ou seja, será fiscalizado e cobrado pelos municípios. Enquanto quem detém a competência legislativa para criar o tributo é a União, a capacidade tributária ativa, ou seja, fiscalizar e cobrar, pode ser dos municípios, se assim optarem por meio de convênio, certo? Como eu disse que ia falar para vocês, sempre, na verdade, não só quando eles arrecadam, eles detêm 50%, cabe aos municípios 50% da arrecadação com o ITR. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário, o valor da terra nua. Lembrando, então, não incide na base de cálculo o valor das benfeitorias ali em cima, o valor gigantesco, por exemplo, da produção ali colocada. Incide somente o valor da terra nua. A produção ali colocada, se tem ou não está não plantado, vai servir apenas para mudar a alíquota, mas não vai mudar o preço da base de cálculo, certo?
Para efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á o valor da terra nua, excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas. Isso não é levado em consideração para o valor, para a base de cálculo, certo? As alíquotas aqui nós temos uma base estabelecida. Pode ser que essa base tenha sido mudada nas últimas semanas e últimos meses. E o lançamento se dá por homologação, ou seja, cabe ao próprio produtor fazer o cálculo, fazer as exclusões devidas, levantar o valor da terra nua, declarar tudo isso, fazer a declaração, emitir um boleto e ir lá e pagar. Ou seja, o lançamento é por homologação, cabendo só à União ou os municípios, em caso de, se for ele que estiver exercendo a capacidade tributária ativa, homologar ou não aquela declaração, aquele pagamento, e, caso não esteja correto, cobrar a diferença devida com as multas e juros correspondentes. Ok? Aqui, rapidamente, também podemos falar sobre o último dos tributos garantidos à União, que é o imposto incidente sobre grandes fortunas. Não temos muito a dizer sobre eles, por quê? Porque o inciso 7º, lá do 153, diz que cabe à instituição dos tributos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. E olha só que interessante, essa lei complementar até hoje não foi feita. Então, até hoje, nós não temos a instituição do imposto sobre grandes fortunas e, por conta disso, ele não é cobrado até a data de hoje. Ok? Temos muitas discussões sobre imposto sobre grandes fortunas, mas e temos discussões relevantes sobre ela. Se é ou não economicamente bom tributar grandes fortunas, pois as grandes fortunas têm grandes custos e geram grandes distribuições de renda, e nessas distribuições seriam tributadas, mas isso são discussões políticas que não cabem ao direito tributário. Ok? Hoje nós temos um projetinho aqui, olha, que é de uma matéria imposto sobre grandes fortunas a partir de patrimônio maior de 2,5 milhões, teríamos essa alíquota, mas isso aqui é um projeto de lei que até hoje não foi aprovado. Ok? E assim encerramos a nossa aula 5 de Direito Tributário. Falamos de imposto sobre operações financeiras, imposto sobre o Imposto Territorial Rural, o ITR, e ainda falamos rapidamente sobre o possível e futuro, talvez um dia, imposto sobre grandes fortunas, todos eles de competência da União. Aqui, pela videoaula, estamos falando muito rapidamente sobre cada uma delas, mas estou à disposição pelos meus e-mails, que vocês já têm, pelo próprio AVA ou mesmo pelos comentários do YouTube, a responder as questões que lhe forem surgindo. Tá? Muito obrigado a todos e bons estudos.